marca? Tu lembra de alguma coisa que te marca negativamente? O que me marca mais negativamente é a situação em que a família do traficante se encontra. Porque a gente vai lá checar uma informação de que tem um cara traficando. Beleza. Vamos fazer cumprir a lei. O que é que a gente espera? Se deparar com ele com uma situação de flagrância, prender ele, tudo mais. Mas quando a gente chega lá, ou ele vai só fugir, ou ele atira e foge. E a gente vai checar a casa. Quando a gente chega na casa, é uma situação onde os meninos estão tudo brincando na lama, brincando com os animais, a família não tem nenhuma estrutura, nenhum amparo. E eu fico pensando assim, cara, o que leva um cara desse a prosseguir com essa situação familiar? O que me marca é a situação em que a família do bandido se encontra, porque fica totalmente desamparada. Eu entendi o teu contexto. O cara é traficante, o cara ganha uma grana no tráfico. Sim, ganha. E aí tem aquele status ali dentro do grupo criminoso, mas quando ele se volta pra dentro de casa, a família vive em extrema miséria. Não, miséria total. Miséria. Tinha uma situação que eu ia contar agora, só que eu esqueci. Mas o que me deixa zonzo é o porquê do cara se comprometer a uma situação dessa e aqueles que estão à sua volta ficarem numa situação uma situação triste, de abandono. Porque o cara foge, tá nem aí se deixou alguma droga, arma pra trás, não tá nem aí se a mãe vai ser presa, não tá nem aí se os filhos vão ficar desamparados. O que ele quer saber é só dele e olhar pro umbigo dele. Então, são essas situações que me fazem refletir muito. O porquê de tudo isso? Engraçado que na polícia, né, cara? Eu acho que pra ti também foi isso. Tu me contou que era do interior, né, do estado. Lá você se deparava, você não sabia a realidade de fato de uma comunidade. Aí quando você entra na comunidade, que você vê realmente aquela situação de miséria, né? Galera brincando na lama, bebendo água suja, criança realmente pisando, brincando com cachorro doente. Você vê uma situação que você vê muitas vezes, né? Que muitas vezes o único contato daquela comunidade com o Estado é através da polícia. Sim, sim. O Estado não chega lá, se não for em época de eleição, para dar um apoio. Né? Um apoio mínimo, irmão. Asfalto aqui, saneamento básico. Aqui tem uma Matagal, faz uma escolinha de alguma coisa. Não. O Estado só chega lá ou enquanto polícia, né? E logicamente a polícia não tem culpa disso, até porque ela cumpriu uma das suas funções sociais, ou quando o Estado está lá enquanto representante, candidato a algum cargo para conhecer a realidade que eventualmente ele desconhecia, né? Sendo que o cara muitas vezes passou ali anos e anos no governo e volta lá 2, 3 anos depois para tá tudo errado aqui, vamos consertar isso. Não, ele volta impressionado. Como é que chegou a essa situação? Rapaz, aí ele fica assim, abismado, sendo que foi ele que deixou de lado. E esse tópico aí do traficante, mais relacionado ao soldado traficante de fato, a família dele vive na miséria, né? Só que se pegar os grandes traficantes, os grandes mesmos, não estão ali. Não, a elite deles não tá ali, não. Ali são meros soldados largados. Ares, agora eu falei em relação a isso, é tão miserável que às vezes a gente pega um traficante num barraco, arando o local, vendendo a sua droga e construindo a sua casa de taipo. Pra tu ver, o soldado do tráfico, ele vive numa situação que não vale a pena. O que ele sofre ali, as constantes ameaças dos inimigos, as constantes possibilidades de ser preso em situação de flagrância, não compensa aquilo que ele está fazendo. E o que me dói é esse abandono dele em relação à sua família. Chegar lá, a gente... É como você disse, o primeiro contato dessa população às vezes é com a polícia. Aí tu sente que aquela pessoa, por exemplo, não comeu hoje. Se comeu foi um arroz queimado, que já aconteceu. Arroz queimado, um pão duro. E a gente, enquanto ser humano, a gente se toca com a situação e vai lá, compra um lanche. Já aconteceu da gente chamar a pessoa para comer com a gente. Vamos tal canto. Vamos lá comer. Medo, né? Tem, não, porque onde que já se viu um policial que é feito para oprimir me chamar para ir comer uma refeição? Não, medo de sofrer alguma opressão da polícia e também da comunidade. Não, aí eles nem falam com medo de ser considerado X9 cabueta também. É complicado essa situação.
tu falou uma coisa que em relação a alguma coisa que mexeu muito comigo. Eu falei em relação à família do traficante, mas teve uma ocorrência específica que pra mim eu consigo lembrar de todos os detalhes dela, que foi a situação de Maria da Penha. Eu não era do raio. Eu ainda era... Eu tirava serviços no Força Tática. Uhum. Aí não tinha viatura disponível, chamaram Força Tática. Uma menina grávida, ela tinha lá por volta dos seus 16 anos, já estava há mais de 4 anos com o cara. 4 anos. Já estava no seu 7º mês de gravidez. Só que a barriga bem pequenininha. Ela bem magrinha, magrinha, magrinha. Ela tinha sido trucidada. De porrada mesmo. Porrada na barriga, porrada na cara. O pequeno prato de comida que ela tinha para fazer a sua refeição naquele dia, ele tinha lascado na cara dela. Qual motivo específico? Não, né? Bebo. Bebo drogado. Aí não gostou de uma certa coisa que ela falou, ela nem falou nada com ele, só falou na situação da casa, papocou o prato de comida na cabeça dela e começou a espancar ela. A comunidade chamou, já estava uma situação incontrolável, a gente foi lá, aí ele correu pros fundos, aí todo mundo gritando, ele tá fugindo, ele tá fugindo. Aí eu entro, né, situação do flagrante, autorizei a entrada. Puf, quando eu tô no... Cadê ele? Ele não volta não? Eu não tô errado não, o que ela estiver falando é mentira. Aí ele voltou dos fundos, ele foi no fundo fazendo não sei o quê, voltou cheio de razão. Aí usamos da legítima defesa, Uso permissivo da força. injusta agressão, ato iminente, a direito terceiro, e conduzimos ele. Rolou uma certa reação também da parte dele, porque segundo ele estava certo e ela estava errada. Então ele não ia aceitar ser preso, tanto certo. Mas aí, se bateu de frente comigo, não deu pra ele, não. Desse jeito. Aí foi sal pra ele. Deu certo pra ele nesse.